uma diferença de postura entre esses dois candidatos que polarizaram. Você pega o Bolsonaro. Eu não consigo ver eu não consigo particularmente entender essas pesquisas, por exemplo, do Datafolha, que falou que o Lula vai massacrar o Bolsonaro. Por que que eu não consigo perceber aquele número que eles colocam no papel? Primeiro, para mim, que o papel aceita tudo. Segundo, que você vê quando o Bolsonaro vai às ruas, ele é maciçamente apoiado. Dificilmente você vê o Bolsonaro ser hostilizado. E quando ele chama os seus apoiadores para um evento, para uma demonstração de força, invariavelmente você tem eventos gigantescos e até de uma complexa organização e que as pessoas se articulam sem qualquer tipo de apoio, né? Como a gente vê nas manifestações da esquerda, você vê balões com símbolos de entidades que, de certa forma, pagaram por aquilo. Você vê um balão da CUT. Aquele balão não foi feito com o dinheiro da galera. Vamos se juntar para fazer um balão do Bolsonaro? Se falar, eles vão fazer um balão do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida. Como que você entende isso? Eu queria a sua palavra de técnico, eu não consigo nem determinar. Mas o Bolsonaro, quando vai à rua, junta lá milhares de pessoas, né? Milhões seria um exagero, mas milhares de pessoas, como a gente vê essa motociata. Pô, não é fácil você montar. Primeiro você tem que ter a moto, depois você tem que se organizar com essa galera toda. Essa diferença do Bolsonaro na rua com apoio do Lula encastelado em algum canto, você acha que essas pesquisas traduzem isso? Por que essa diferença, essa elasticidade de percepção? Beto, primeiro que a gente tem hoje o Bolsonaro realmente com um apoio popular muito grande. Em 2018, a gente percebia nas pesquisas que nós fazíamos aqui que existia um grupo de pessoas que tinha vergonha de falar que ia votar no Bolsonaro. Porque logo que ele falava para alguém, eu acho que estou pensando em votar no Bolsonaro, ele era achincalhado, então ele não falava. A gente chama isso de um voto envergonhado. Aquela pessoa que fica quieta, mesmo às vezes na pesquisa, você não percebe, ele não fala que vota naquele candidato, mas você percebe nas outras perguntas que ele tem a tendência de votar naquele candidato. Então, o Bolsonaro passava por isso e teve quase 51% dos votos no primeiro turno. Agora a gente está percebendo isso no Lula. As pessoas não querem votar no Bolsonaro, querem votar num outro candidato porque não gostam do jeito do Bolsonaro, acham que o Bolsonaro é truculento. E aí tem um detalhe importante, dois pontos que a gente percebe muita resiliência do Bolsonaro como candidato. Primeiro, que a gente sabe que ele não tem uma boa relação com a imprensa, haja visto o que aconteceu ontem. A imprensa, normalmente, ela não vai com uma pergunta, não vai elogiar alguma coisa, ela sempre coloca porque ela sabe que ele estoura. A gente sabe que a grande maioria do país ainda se informa pela televisão, a televisão não é favorável ao Bolsonaro, então com tudo isso, como é que ele consegue manter um pouquinho mais de um terço da população? É porque essa população enxerga nele alguém que é contra todo um sistema que existe e que ela não concorda. Né? E outra coisa, um ponto interessante nas pesquisas que nós realizamos, as pessoas falam sempre a mesma coisa, olha, todo mundo é contra o Bolsonaro, a TV o tempo todo é contra o Bolsonaro, mas ninguém consegue apontar um caso de corrupção. Como que ele é um cara tão, assim, está tão ali na berlinda e não aparece nada? Logo, eu entendo que ele não tem nenhuma corrupção. Então o eleitor pensa assim e fala, eu fico com ele. No caso do Lula, as pessoas, tem um grupo que gosta do Lula, que tem uma memória do governo Lula. Agora tem um outro detalhe, tem as pessoas que pensam assim, ele é o único candidato que pode derrubar o Bolsonaro, por isso eu voto no Lula. Daí o voto que não é muito convicto, eu estou votando nele como voto útil. Eu queria votar, por exemplo, no Amoedo, mas como o Amoedo não vai conseguir derrubar o Bolsonaro, aquele que tem mais chance de derrubar o Bolsonaro é o Lula, eu vou votar no Lula, mesmo com tudo que aconteceu, porque eu sou contra. E aí existe um detalhe interessante no caso do Lula, percebe sim, que ele fica em torno de 30% ali dos votos próximo no segundo turno, e aí eu venho falando para aquelas pessoas, porque isso aconteceu, o Beto, a gente participou agora da eleição do Peru, a gente fez um trabalho lá de forma indireta, meu irmão mora há 30 anos no Peru, ele foi jogador de futebol lá, e hoje é comentarista, e hoje está tendo manifestação das pessoas que
ficaram isentas. O que aconteceu lá no Peru? Olha, eu não quero votar na Keiko Fujimori, porque a Keiko Fujimori ela é filha do Fujimori, teve caso de corrupção na família. Então, mas eu também não quero votar nesse cara que é o Pedro Castilho, que tem provas que ele é envolvido com narcotráfico, que ele tem financiado pela China, tal. Não quero votar em ninguém. Pois bem, ele não, esse cara isento, principalmente os moradores de Lima, da classe média, não votaram. E até para dizer para os amigos, eu não votei nele, quem ganhou, eu não votei nele. Só que ganhou o pior dos dois, que é aquele que já começou com algumas alterações no país, começou agora os comércios fecharem de medo, o dólar subiu. Então, ontem eu comentava isso na Rádio Jovem Pan com o Paulo Schiff. Falei, Paulo, e ele fala, né, que ele não vota e não gostaria de votar em nenhum dos dois. Mas essas pessoas, as pessoas que estão hoje evitando votar em um dos dois, pode ser aqueles que vão decretar quem vai vencer. De repente o Lula ganha e para ele seria um mal pior, ele vai ter que assumir que ajudou o Lula a ser presidente e ficar por 4, 8, 16 anos com o PT no comando do governo.